pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lili Erlacha aqui do canal Cateleia Crochê. Para você que ainda não me conhece, chegou aqui, caiu de paraquedas, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês o passo a passo dessa girafinha naninha linda. Para quem tem me acompanhado, eu nos dois vídeos anteriores, eu trouxe aqui para vocês a proposta da naninha hipopótamo e da naninha ursinho sonequinha. E nessa aqui eu compartilho como que a gente vai chegar nesse resultado lindo aqui, que é essa girafinha também. Espero que vocês gostem, tá? Porque aqui foi sucesso total. E para você que está chegando aqui agora, está gostando do que vê, por favor, fique à vontade para se inscrever, ative o sininho, curta, compartilha, não deixa de registrar aí no comentário o que que você está achando, como que está sendo a sua experiência aqui através dessa videoaula e fique à vontade para interagir conosco aqui, tá bom? Então vamos lá, nós já vamos aqui mostrar para vocês como que nós fizemos essa lindeza. Ah, tá, outro detalhe. Aqui para confeccionar essa girafinha, nós usamos o fio amigurumi e a agulha 2 milímetros, tá ok? Você pode estar adaptando aí com o fio que você gosta, tem gente que gosta de trabalhar com a Bela, com a Anne, Duna, tá? Eu trabalhei com amigurumi e eu gostei muito do resultado, aí fica a seu critério também, ok? Então vamos lá para o nosso passo a passo? Bem, queridas, nós vamos iniciar aqui fazendo um anel mágico, tá? Vou usar o fio amarelo. Aqui eu faço o anel mágico assim, ó. Eu dou a volta em 3 dedos. Prendo aqui com o polegar. Fiz o meu anel. Agora, aqui para iniciar, eu vou fazer, ó. Insiro a agulha no anel e puxo uma laçada. Essa laçada eu vou prender com uma correntinha. E ela não me conta como ponto, é só para prender, ok? Então, agora, dentro deste anel aqui, eu vou trabalhar um total de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Agora, com essa sobra de fio aqui, eu vou puxar e fechar o meu anel mágico, certo? Ó, fechei, tendo feito aqui os 6 pontos altos, agora os pontos baixos, perdão, agora eu vou aqui no primeiro ponto baixo, ó, e já vou iniciar a minha segunda carreirinha, tá? Vou fazer aqui o meu primeiro, deixa eu só apertar um pouquinho mais aqui essa minha laçadinha aqui do último ponto, vamos lá. Já vou iniciar aqui a minha segunda carreira, vou fazer o meu primeiro ponto aqui, ó, da segunda carreira, e é um ponto baixo, tá? Eu vou trabalhar de forma circular. Nessa segunda carreira, para cada um dos 6 pontos baixos que nós trabalhamos na carreira anterior, eu vou trabalhar 2 pontos, certo? Então, cada pontinho desse aqui baixo que nós fizemos na primeira carreira, nós vamos dobrar a quantidade fazendo 2 sobre eles, tá? E para marcar aqui o início da minha segunda carreira, gente, eu vou pegar esse fio aqui que sobrou, ó, e vou passar aqui no primeiro ponto que eu trabalhei, tá vendo? Se você quiser, ó, vou passar e aqui eu fico marcando aqui a minha carreira, o início da minha carreira. Se você quiser, você pode estar usando também um marcadorzinho, tá? Eu até tenho aqui, só que eu prefiro marcar com o fio, tá? Ó, tem até aqui um marcadorzinho para mostrar para vocês, mas eu prefiro marcar com o fio. Então, marcando com o fio, eu já sei que eu iniciei a minha carreira aqui. Como eu disse, nós vamos trabalhar aqui 2 pontos para cada pontinho de base. Se no anterior nós tivemos 6, nós vamos dobrar aqui, nós vamos ficar com um total de 12 pontinhos aqui nessa nossa segunda carreira, certo? Ó, 2 pontos para cada um, ok? Ó, e assim eu encerro a minha segunda carreira. Eu vou dar uma puxadinha nesse fio, só para ele fechar melhor aqui no centro. Ainda dá para fechar. Então, agora, vamos partir para a segunda carreira.
Vou aqui no meu primeiro ponto, ó, da segunda, e já faço o meu primeiro pontinho aqui da terceira carreira. Vou alongar o fio e já vou passar aqui, ó, para marcar o início da minha segunda carreira, esse fiozinho, certo? Então, ó, primeiro ponto da terceira carreira pronto. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Ó, eu vou fazer um aumento aqui, já fiz o primeiro, vou fazer o segundo ponto. No próximo, eu faço um sozinho. No seguinte, faço 2 pontinhos. No próximo, um. No seguinte, um aumento. Então, assim, nós vamos fazer um aumento intercalado por um sozinho. Um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho. E no total, no final desta carreira, nós vamos ficar com 18 pontinhos. Certo? Sempre intercalando um aumento com um ponto sozinho. Um aumento com um ponto sozinho. Tá? Aí, somando no total, nós vamos ficar com 18 pontos aqui nessa nossa terceira carreira. Certo? Vamos lá, vou fazer aqui junto com vocês pra gente fechar essa terceira carreira aqui juntos, ó. Aqui é o meu primeiro ponto, ó. Já cheguei aqui no primeiro pontinho. Então, aqui eu já vou fazer, ó, um sozinho. E o seguinte é o ponto que eu marquei, ó. Tá vendo? Então, aqui eu já vou fazer o primeiro ponto da minha quarta carreira. Certo? Tendo feito aqui o primeiro ponto da minha carreira, eu vou, ó, continuar marcando para eu não me perder. Vou puxar o fio aqui de sobra e já marquei o primeiro ponto aqui da minha quarta carreira. A quarta carreira, gente, nós também vamos trabalhar aumentos. Então, ó, a cada um aumento, ó, já fiz o meu primeiro aumento aqui, eu vou fazer 2 pontos sozinhos. 1, 2. Agora, um aumento. E nos 2 seguintes, um pontinho para cada um de base. Deixa eu só puxar meu fio aqui, que ele agarrou um pouquinho. Certo? Ó. Agora, aqui eu fiz um aumento, agora eu faço 2 sozinhos. Então, quarta carreira, a cada um aumento, nós vamos fazer 2 pontos sozinhos. No total, eu vou ficar com um total de 24 pontinhos aqui nessa nossa quarta carreira. Certo? 24 pontos baixos nessa nossa quarta carreira, intercalando um aumento a cada 2 pontos sozinhos. Daqui ao fim da quarta carreira, ó, primeiro ponto da quarta carreira tá aqui, eu já vou fazer o primeiro ponto da quinta carreira. Vou marcar aqui o início com o meu fio de sobra. Você pode estar colocando seu marcador aí se você preferir. Já fiz aqui o primeiro ponto da quinta carreira. A quinta carreira, gente, nós vamos continuar trabalhando aumentos, certo? Então, nós vamos fazer aqui, a cada um aumento, 3 pontinhos sozinhos, certo? A cada um aumento, 3 pontinhos sozinhos, ó. Iniciei com o aumento, fiz 3 pontos sozinhos e já faço novamente o aumento aqui. Na anterior, nós ficamos com 24 pontos, nessa nós vamos ficar com 30, certo? E essa é a nossa quinta carreira, ok? Então, a cada aumento, 3 pontinhos sozinhos, formando um total de 30 pontos no final dessa nossa quinta carreira. Olha, encerrando aqui a nossa quinta carreira, vamos dar início à sexta carreira, fazendo o primeiro ponto aqui, marcando o primeiro ponto da sexta carreira. E vamos continuar fazendo aumentos nessa carreira. Então, aqui na sexta carreira, a cada um aumento, eu vou fazer 4 pontos sozinhos. Certo? A cada um aumento, 4 pontinhos sozinhos aqui nessa nossa sexta carreira. Certo? Vamos trabalhar aqui, vamos ficar com um total de 36 pontinhos, certo? 36 pontos. O ponto da sétima, ó,
e vou marcar, passando aqui o fio de sobra. Fiz o primeiro ponto, vou iniciar com um aumento, tá? E vou continuar trabalhando aumentos aqui. Aqui, 7ª carreira, um aumento e 5 pontos de intervalo entre os aumentos. Certo? Sempre um aumento, 5 pontos sozinhos. Um aumento, 5 pontos sozinhos. Totalizando no final essa carreira, 42 pontinhos aqui. Certo? É a 7ª carreira e essa aqui é a última carreira que nós vamos trabalhar aqui da cabeça da nossa girafinha com aumentos, tá bom? Então, ó, finalizando essa carreira aqui, a 7ª carreira, vai ser a última que nós vamos trabalhar com aumento aqui para fazer a cabeça do nosso bichinho, certo? Olha, fechando aqui a nossa 7ª carreira, vou fazer aqui o primeiro ponto da 8ª para continuar marcando aqui com o meu fio de sobra. Estamos dando início à 8ª carreira e a 8ª carreira, nós vamos trabalhar aqui ela toda sem aumentos. Lembra? A 7ª eu falei que seria a última com aumento. Então, nós vamos trabalhar essa 8ª carreira aqui todinha, ponto a ponto. Então, vai ficar um total de 42 pontos no final, tá? Acabando essa 8ª carreira, nós vamos fazer aqui mais carreirinhas sem aumentos. Então, nós vamos fazer um total agora, gente, de 10 carreiras sem aumentos. 10 carreiras com 42 pontinhos. Certo? Então, aqui, ó, eu vou dar a dica para vocês. Essa é a primeira carreira. Eu vou marcar só essa primeira carreira aqui, tá? E a partir dela eu vou começar a contar. Então, quando eu formar um total de 10 carreiras, aí eu paro. 10 carreiras sem aumento, 10 carreirinhas aqui com 42 pontinhos, ok? Para formar aqui, ficar com o formato certinho para a confecção da cabeça da nossa girafa. Certo? Então, eu vou trabalhar aqui as minhas 10 carreiras, sem aumentos, e volto no final delas para a gente continuar aqui o passo a passo para você confeccionar a cabeça da sua girafa. Olha, fechei aqui a minha sequência de 10 carreiras sem aumentos, tá? Já iniciei aqui o primeiro ponto da minha próxima carreira. E a partir daqui, nós vamos começar a trabalhar as diminuições, certo? Então, esse é o primeiro ponto da primeira carreira de diminuições. Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer 5 pontos, ó, fiz o primeiro, 2, 3, 4, 5. E a cada 5 pontos de intervalo, nós vamos fazer uma diminuição. Vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz, ó. Eu vou aqui no próximo ponto, pego só a alcinha da frente, ó, uma. E vou no próximo, também pego só a alcinha da frente, ó, fico com 2 alcinhas, tá vendo? E assim, eu trabalho em 2 pontos ao mesmo tempo, e eu diminuo um ponto automaticamente. Então, fiz a minha primeira diminuição. Agora, volto, faço 5 pontinhos de intervalo novamente. 2, 3, 4, 5. E vou fazer mais uma diminuição, ó. Insiro aqui, ó, só pegando a primeira alcinha. E no outro ponto, pego também só a alcinha da frente. E assim, eu faço diminuição de mais um ponto, certo? 5 pontinhos de intervalo. 2, 3, 4, 5. E mais uma diminuição, ó. Passadinha da frente somente, no seguinte também. E assim, eu fecho, dando mais uma diminuição aqui. Ok? Então, essa nossa primeira carreira de diminuição vai ser assim. A cada 5 pontinhos, a gente faz uma diminuição. Nós tínhamos 42, como nós vamos diminuir aqui, nós vamos ficar com um total de 36 pontinhos nessa nossa primeira carreira de diminuições, ok?
Então, vamos fazer até o final e eu já retorno para dar sequência aqui na próxima carreira. Olha, fechei a minha primeira carreira dos decorrentes aqui sozinhos, nós vamos encerrar com diminuição, tá ok? Então, aqui, ó, próxima carreira, segunda carreira de diminuições, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos sozinhos, tá? 3, 4. Deixa eu marcar aqui o início da minha carreira, ó, o primeiro pontinho que eu fiz. Se você quiser fazer 2 ou 3 pontos para depois marcar, é bom também, tá? Porque aí você não deforma esse primeiro pontinho que nós estamos marcando. Ó, fiz 4, e a cada 4 pontos nessa nossa segunda carreira de diminuições, nós vamos fazer uma diminuição. A cada 4 pontinhos sozinhos, tá? Ó, fiz a primeira, vou fazer aqui 4 pontinhos novamente. 3, 4, e faço o meu próximo ponto diminuindo aqui, certo? Na anterior, nós ficamos com 36 pontos, nessa nós vamos ficar com 30, tá? Quando a gente fechar ela, a gente fica com 30 pontinhos aqui, nessa nossa segunda carreira diminuindo, ok? Olha, encerrei aqui a minha segunda carreira de diminuições, tá? A partir daqui, gente, a gente já pode começar a encher, tá? Eu vou colocar aqui gradativamente, não vou encher até o topo, né? Vou encher devagar, certo? Eu aconselho a fazer o enchimento devagar, por exemplo, assim, colocando aos poucos, né? Ó, a gente vai colocando aos poucos, porque aí no final a gente só precisa preencher com o que necessita, certo? Então, aqui a gente já faz um pouquinho do enchimento, colocando devagar para deixar ela bem certinha. Aí, aqui já coloquei parte do enchimento, né? E vamos partir para a nossa terceira carreira de diminuições aqui. Ó, vou fazer o primeiro ponto aqui da terceira carreira de diminuições. E essa carreira de diminuições, nós vamos fazer a cada 3 pontos, uma diminuição, certo? Deixa eu marcar aqui para eu não me perder. Então, vai ser a cada 3 pontinhos nessa carreira, uma diminuição. Nós temos 30 pontos nessa carreira. Como vamos diminuir mais uma vez, nós vamos ficar aqui com um total de 24 pontinhos. Que é nessa a nossa terceira carreira aqui, 24 pontos baixos no total, ok? Então, nós vamos fazer aqui e eu já retorno para continuar. Quarta carreira de diminuições. A cada 2 pontos, ó, já fiz aqui 2 pontinhos. Nessa vai ser a cada 2 pontos uma diminuição, tá? Ó, fiz os 2 pontinhos sozinhos, já faço a minha diminuição. Então, nós tínhamos 24 pontos, nessa carreira nós vamos ficar com 18 pontinhos, certo? Sempre a cada 2 pontos, uma diminuição. Estamos quase concluindo aqui a cabeça da nossa girafinha, certo? Essa parte aqui é a parte mais enjoadinha para fazer, porque tá fechando, né, gente? Então, ela tem que ser feita com um pouquinho de calma mesmo, tá bom? E acaba sendo um pouquinho mais lento, mas no resultado vale a pena, ok? Então, nós vamos ficar aqui com 18 pontinhos e a cada 2 pontos sozinhos, trabalhamos uma diminuição, certo? Nós tínhamos 18 e nessa carreira aqui nós vamos acabar ficando com 12, certo? Ó, fiz um ponto sozinho, trabalho uma diminuição. Então, aqui, gente, eu vou fazer essa carreirinha e vou empurrar mais um pouquinho de enchimento, tá?
A gente tá quase fechando aqui. Então, a gente vai preencher com o restante, pra ela ficar bem certinha, tá? E na próxima carreira, a gente já faz uma toda em diminuição, né? Nós vamos ficar com 12, na outra nós vamos trabalhar diminuições por todos os pontos, e a gente vai fechar no final. Agora aqui, gente, nós vamos fazer a nossa última carreira, tá? Como eu falei, na carreira anterior, nós vamos trabalhar todos os pontos, nós vamos fazer diminuições, ó. Fechando aqui a cabecinha com 6 pontos, como nós iniciamos, tá? Ó, cada pontinho, ó, da carreira anterior, a gente vai usar diminuindo, ficando com um total de 6. Ó, fiz 2. Ó. Agora aqui, como eu falei, gente, paciência. Fiz 3. Pra gente fechar aqui a nossa cabecinha de maneira certinha, tá? Essa parte aqui, ela fica enjoadinha porque os pontos ficam menores, né? Então, é compreensível, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui e após essa a gente fecha. E eu vou mostrar pra vocês aqui como que a gente vai fazer o fechamento aqui pra esconder esses fios de sobra, certo? Encerrei aqui as minhas diminuições, certo? Já cortei o meu fio, ó, já puxei. E agora, pra gente fechar aqui, esse fio que a gente acabou de cortar, nós vamos fazer como se fosse um anel mágico invertido, certo? Eu vou pegar aqui, ó, em cada alcinha aqui desses 6 pontos que nós fizemos, ó, a alcinha de fora, e vou passar esse fio, ó, insiro de dentro pra fora, ó, pegando as alcinhas e passando esse fio. Ó, em cada pontinho aqui eu vou passar, certo? Ó, fiz 4, 5 e 6. Peraí que o último tá mais apertadinho. Aí, a gente faz, ó, acabou de passar, a gente dá aquela puxadinha e ele fecha bem fechadinho, tá? Aí, agora a gente dá o nozinho e atravessa esse fio pra dentro e a cabecinha, ó, da nossa girafinha fica pronto, certo? Ó, fica certinho aqui. Agora, nós vamos dar seguimento pra fazer a orelhinha da nossa girafa. Então, eu vou continuar trabalhando aqui com o fio amarelo. Nós vamos iniciar da mesma forma que nós iniciamos a cabeça, fazendo um anel mágico, certo? Já prendo aqui, ó, com uma correntinha que não equivale a ponto nenhum. E aqui no anel mágico eu vou fazer 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6. Fecho o anel, bem fechadinho. Ó, fiquei aqui com 6 pontos. Agora, nós vamos dar início à nossa segunda carreira. A nossa segunda carreira, eu vou aqui no primeiro ponto e já vou fazer aqui o meu primeiro ponto da segunda carreira. Certo? Nós vamos fazer aqui da seguinte forma: um ponto normal, no seguinte, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento, tá? E eu vou continuar marcando aqui pra eu não me perder, tá, gente? Ó, marcando com aquele fiozinho de sobra do anel. Certo? Então, a segunda carreira, vamos fazer um aumento, um sozinho. Um aumento, um sozinho. Ficando no total com 9 pontos no final dessa segunda carreira. Certo?
Ó, já cheguei no final aqui. Terceira carreira, vão ser 2 pontos. 1, 2. E um aumento. E a nossa quarta carreira, nós vamos trabalhar 5 pontos baixos e um aumento, tá? 5 pontos baixos e um aumento nós vamos trabalhar. Ó, fiz 3, 4, 5. Agora, trabalho um aumento, certo? E assim nós vamos fazer até o final. Ó, 4, 5 e o último ponto, um aumento, certo? Agora, a nossa sexta e sétima carreira, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, ok? Sem aumentos. Nós vamos trabalhar aqui 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, ok? A sexta e a sétima carreira vai ser ponto sobre ponto. Olha, após as nossas 2 sequências de carreiras, 2 carreiras aqui de sem ponto, sem aumento, nós vamos trabalhar a última carreirinha aqui, tá? Nessa última carreira, nós vamos fazer 5 pontos. Fiz aqui o primeiro já. 3, 4, 5. A cada 5 pontos, nós vamos fazer uma diminuição, tá? Diminuição normal, como a gente tem feito até aqui, ó. Pego a laçadinha da frente dos 2 pontos e faço um ponto só, usando 2 pontos de base, certo? Agora, 5 novamente. 2, 3, 4, 5 pontos. E aqui, a última diminuição e o último ponto da nossa carreirinha aqui, fechando a confecção da orelhinha. Agora, aqui, nós vamos no próximo ponto, vamos fechar com um pontinho, um ponto baixíssimo. Eu vou cortar um fio maior aqui, uns suficiente para eu fazer a costura, para aplicar a orelhinha na cabeça, tá? Aí, aqui, gente, ó, eu vou fazer assim, ó, pra fechar. Deixa eu só puxar esse ponto, esse fio que nós estamos usando aqui pra marcar. Nós vamos juntar aqui, ó, os dois lados da orelhinha, ó, e eu vou fazer a união, vou fechar essa orelhinha aqui. Deixa eu só esconder essa sobrinha de fio aqui. Vou colocar dentro da orelhinha, para mostrar para vocês como que a gente vai fazer a união aqui dos 2 lados. Com a própria agulha de crochê, a gente vai fazer isso, tá? É como se fosse fazer... É uma costura, né? Unindo os 2 lados. Então, é bem tranquilo. Nós vamos fazer juntos aqui. Olha, uni os 2 lados e eu vou só costurando, ó, com a própria agulha de crochê. Eu pego sempre as laçadinhas de dentro, tá vendo? As de fora eu deixo para quando eu for costurar a orelhinha na cabecinha, né? Quando eu for fazer a costura para aplicar a orelha na cabeça. Tá vendo? Só faço isso. Certo? Para unir as 2 orelhinhas. Aí, no final, quando eu tiver terminado, a gente faz a união das 2 pontinhas para a orelhinha dobrar. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Olha, fiz aqui até o final, tá vendo? Ó, esse fica o formatinho da orelha. Agora, a gente vai unir aqui, ó, as 2 pontas, ó. Assim. E a gente faz um nozinho aqui, ó. Ó, vou unir as 2 pontinhas com esse mesmo fio.
eu faço aqui um nozinho, unindo as duas pontinhas, olha. Deixa eu fazer só mais um nozinho aqui pra fechar. Olha, e assim fica a nossa orelhinha, tá vendo? Então, vou precisar de fazer duas, certo? E dessa forma que elas vão ficar, ok? O bracinho, nós vamos fazer um anel mágico, vou trabalhar aqui com fio marrom, tá? Vamos aqui prender com uma correntinha o nosso anel mágico e vamos fazer inicialmente 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6. Tendo feito 6 pontos, nós vamos fechar o anel. Ok? Agora, aqui a segunda carreira, nós vamos trabalhar ela toda em aumentos. Cada pontinho de base, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Certo? E vou usar o meu fio marca-sobra aqui do anel mágico para me orientar. Então, nós tínhamos 6 pontos no início, vamos dobrar a quantidade, ficando com 12 pontos aqui nessa nossa segunda carreira. Certo? Tendo feito aqui os meus 12 pontos, né? 6 aumentos, eu vou fazer o primeiro ponto da próxima carreira aqui. E vou usar o meu marcador para continuar a me conduzir. Essa terceira carreira, nós vamos trabalhar aqui, gente, para cada ponto sozinho, um aumento. Vai ser um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Totalizando no final 18 pontinhos aqui, nessa terceira carreira. Até o meu marcador, a minha terceira carreira. Agora, eu posso cortar o fio, certo? E eu vou fazer o seguinte, vou trabalhar agora com fio amarelo, ok? Então, aqui, eu já vou pegar o fio amarelo, vou deixar ele na posição. Vou fazer aqui Na verdade, eu não vou fazer laçadinha inicial, tá, gente? Eu vou deixar uma sobra de fio para eu continuar usando a marcação. Então, aqui, para eu fazer a troca de linha, eu vou aqui, ó, vou desfazer esse ponto, o último ponto aqui pela metade, ó. Vou soltar esse fio aqui. Para ele não ficar frouxo, eu vou prender aqui atrás, ó, com o meu anelar. E aqui eu vou inserir o amarelo, fechando esse último ponto aqui com o fio amarelo. Dessa forma, tá vendo? Aí, agora, eu vou trabalhar aqui com o fio amarelo. Deixa eu só... Pronto. Eu vou fazer aqui, ó, 2 carreiras. Eu vou aproveitar e vou segurar um pouco esse fio aqui, ó. Certo, ó? Fiz 2 pontinhos segurando os 2 fios aqui, o amarelo e o fio de sobra, tá? E o marrom, só pra prender. E agora, eu vou trabalhar aqui 2 carreiras de ponto sobre ponto com o fio amarelo, tá bom? 2 carreirinhas aqui, sem aumento nem diminuição, tá? Nós ficamos com 18 aqui na carreira anterior, que a gente trabalhou com o fio marrom, e vamos fazer aqui mais 2 carreiras no fio amarelo, com esse mesmo total de pontos, 18 pontos aqui no final, certo? Então, 2 carreirinhas de ponto sobre ponto no fio amarelo pra gente começar aqui essa parte da nossa patinha. Concluindo aqui as minhas 2 carreirinhas sem aumento e nem diminuição, agora eu vou fazer a nossa terceira carreira com fio amarelo e vai ser assim: a cada ponto sozinho, eu vou fazer uma diminuição. Ó, cada ponto sozinho, faço um ponto normal e no seguinte, faço a diminuição. Sim, nós vamos fazer por toda a volta, tá, gente? Não esqueça de marcar.
É importante, tá? Para você não se perder. Então, nós vamos trabalhar aqui essa terceira carreira aqui com o fio amarelo. A cada ponto feito normal, cada ponto baixo normal, nós vamos trabalhar uma diminuição, ok? Vamos assim até o final. A carreira encerrada aqui. Agora, eu vou fazer a quarta carreira com fio amarelo. Nessa quarta carreira, nós vamos trabalhar 4 pontos normais, 4 pontos sozinhos. E a cada 4 pontos, nós vamos trabalhar uma diminuição. Certo? Sempre 4 pontos sozinhos, aí a gente vai e faz uma diminuição, ok? Essa carreira vai ser assim. Após encerrar essa carreira, nós vamos ficar com um total de 10 pontos, tá? E agora, gente, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Vão ser 10 pontos, então, né? Ponto sobre ponto. E nós vamos trabalhar aqui por 9 carreiras, 9 carreirinhas de ponto sobre ponto, 9 carreirinhas com 10 pontos baixos, certo? Dessa forma que nós vamos fazer, um total de 9 carreirinhas, e a gente encerra aqui o bracinho, a patinha da nossa girafa, ok? Faça aí que eu faço aqui e já volto para mostrar como é que nós vamos fazer o nosso próximo passo. Bem, concluí aqui as 9 carreiras, ó. Aqui eu marquei até a segunda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreirinhas, certo? Agora, aqui eu já posso cortar o fio, tá? Eu vou cortar um fio assim com tamanho bem significativo também, para eu fazer a costura, a aplicação, certo? Ó. Aí, gente, a gente vai precisar fazer duas, né? São os bracinhos, então eu preciso de 2. Deixa eu só puxar esse fiozinho aqui que eu usei para me orientar para dentro aqui, para ficar dentro da peça. Certo? Aí, as patinhas, gente, nós vamos precisar de 2 e o enchimento delas, a gente não enche ela por completo, tá? A gente faz só um enchimentozinho parcial, ó. Eu enchi a minha só até aqui, ó, até a metade, certo? Então, você vai fazer aí dessa forma, aí vai ficar assim as duas patinhas, ok? As antenas, gente, nós vamos fazer também, iniciando aqui com um anel mágico, certo? Vamos prender aqui com uma correntinha e vamos fazer 6 pontos baixos nesse anel. 4, 5, 6. Tendo feito 6 pontos, nós vamos fechar o anel, certo? E a nossa próxima carreira, a gente vai fazer aumentos. Então, vão ser 2 pontos baixos para cada pontinho de base, certo? No final, nós vamos ficar com 12 pontos. Deixa eu só puxar aqui de novo, que tá bem apertadinho esse início. Então, nós vamos ficar aqui com 12 pontos. Vamos dobrar a quantidade, porque nós vamos fazer 2 aumentos em cada ponto de base. Certo? Aqui trabalhando com o fio marrom. Olha, 12 aumentinhos nesta nossa segunda carreira aqui das anteninhas, certo? Aqui é o meu o último ponto. Então, aqui eu fecho a segunda carreira com 12 pontinhos. A terceira carreira, gente, eu vou trabalhar 5 pontos baixos. Deixa eu só usar o meu fio marcador aqui para eu não me perder. Ó, terceira carreira vão ser 5 pontos baixos, 3, 4, 5 e um aumento.
5 pontos baixos e um aumento. Finalizando essa carreira aqui, eu vou ficar com 14 pontos altos, perdão. Certo? 5 pontos baixos, aí vou fechar aqui com um aumento, ok? 12 pontinhos. Agora, a quarta carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos, tá? Agora, aqui na quarta carreira, nós vamos fazer duas carreirinhas, ó, de número 4 e de número 5, de ponto sobre ponto, certo? Duas carreirinhas nós vamos fazer. Deixa eu marcar aqui o meu início. Então, vão ser duas carreiras de ponto sobre pontos, duas carreiras ainda de 14 pontinhos aqui com esse fio marrom, certo? Tendo feito aqui as duas carreirinhas, sem aumento, né, e sem diminuição, ponto sobre ponto, eu vou fazer mais uma carreira aqui, ó. Essa é a minha 7ª carreira. Eu vou fazer a cada 5 pontos baixos, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos, eu faço uma diminuição, certo? Então, nessa carreira aqui, eu vou ficar com 12 pontos baixos no final. Vou fazer duas diminuições, ó. 3, 4, 5 pontos, faço uma diminuição. Ó. E assim, eu posso cortar o meu fio aqui marrom, porque eu já vou trabalhar com o fio amarelo novamente. Certo? Antes de passar, eu já vou trazer esse fio de sobra aqui pra dentro, ó, no próximo ponto. Esse fio que eu uso pra marcar, certo? E o fio amarelo, eu vou usar ele deixando um pedaço de sobra pra eu continuar fazendo a marcação, ok? Como eu fiz, assim eu vou fazer também nas patinhas, tá? Então, olha aqui, ó. Eu vou, pra fazer a troca de fio, eu vou aqui, ó, desfazer pela metade esse último ponto, certo? Seguro ele com o meu anelar aqui embaixo, pra ele não ficar frouxo, né? Pra não ficar aquele pontinho solto. E já pego o fio amarelo aqui, ó, e fecho esse último ponto com o fio amarelo, ok? Agora, eu vou fazer o meu primeiro ponto aqui com o fio amarelo, eu faço ele e prendo os dois fios aqui de sobra, ó. Vou fazer aqui 2 pontos logo, ó. E prendo esses 2 fios aqui, ok? Aí, agora, para dar continuidade à minha primeira carreira aqui com o fio amarelo, eu faço 2 pontos baixos sozinhos e uma diminuição, certo? A cada 2 pontos baixos, nessa carreira aqui, primeira carreira com fio amarelo, eu vou trabalhar uma diminuição, ok? A diminuição, como a gente trabalhou até aqui, tá, gente? Sempre pegando só a laçadinha da frente, ok? E sempre nesta carreira a cada 2 pontos baixos, ok? Vamos fazer assim até fecharmos aqui a nossa primeira carreira com o fio amarelo. Agora, aqui, fechando essa primeira carreira com o fio amarelo, nós vamos dar sequência aqui fazendo 4 carreiras de ponto sobre ponto, certo? Ó, tô fazendo aqui já a primeira. Deixa eu só separar os fios aqui. Ó, vamos fazer por 4 vezes ponto sobre ponto, 4 carreirinhas, tá? E assim
fazendo essas 4 carreiras, nós vamos ter a anteninha pronta, ok? Olha, fechei aqui as minhas 4 carreirinhas, ó, de ponto sobre ponto. Vou aqui no próximo, fecho com ponto baixíssimo. E aqui eu já posso cortar o meu fio com um tamanho aqui bom de sobra para eu fazer a costura, para aplicar. Certo? Ó, vou puxar aqui para fazer, para prender um pouquinho melhor, tá? Nós vamos precisar fazer 2 anteninhas, ok? E as anteninhas, a gente vai encher elas por completo. Ó, vou precisar de 2, certo? Então, elas precisam ficar cheias por completo. Aí, você vai inserindo devagarzinho, tá, gente? Pra ela ficar bem cheinha e tomar a forma bem bonitinho aqui, tá? Ó, deixa eu só encher essa aqui pra vocês verem como que ela fica. Bem formadinha, a forma dela fica bem bacana. Aí, depois de cheia, a gente pode aplicar, reservar ela para aplicar na cabecinha, tá? Nós vamos fazer a montagem juntos aqui, certo? Olha como fica. Tá vendo? Dessa forma, aí nós vamos precisar fazer 2, ok? Eu vou usar esse fio cru aqui, ó, para fazer o focinho, tá bom? Então, vamos lá. Ó, nós vamos iniciar aqui fazendo um anel mágico normalmente. Dentro deste anel, nós vamos fazer 6 pontos baixos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente fecha o anel. Vamos fazer agora aqui no primeiro ponto, ó, da primeira carreira, nós já vamos inserir e fazer o primeiro ponto da segunda carreira. E nessa segunda carreira vai ser 6 aumentos, certo? Vou continuar usando o meu fio aqui para me conduzir. Ó, o meu primeiro ponto aqui da segunda carreira. Tá? Então, vai ser 6 aumentos, eu já fiz 1. Agora, 2, 3, o quarto aumento, quinto, sexto e último da segunda carreira, certo? Olha, fechando aqui os meus 12 pontos, tá? 6 aumentos no total. Eu vou fazer agora da seguinte forma. Nos 3 próximos pontos de base, eu vou fazer um aumento. Então, 3 aumentos aqui para iniciar a nossa terceira carreira. Certo? Ó, uma sequência de 3 aumentos. Deixa eu marcar aqui aonde eu iniciei a minha carreira. Ó, fiz a sequência de 3 aumentos. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, certo? Após esses 3 pontos baixos sozinhos, eu faço mais uma vez uma sequência de 3 aumentos. Fiz o primeiro, agora o segundo e o terceiro, certo? Agora, eu vou fechar minha carreira fazendo 3 pontos sozinhos. Fecho aqui a minha terceira carreira, por isso que é importante marcar, ok? Agora, na quarta carreira, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar fazendo aumentos aqui nesses 3 aumentos que nós fizemos na carreira anterior.
só que de uma forma diferente. Eu vou laçar a minha linha aqui e vou fazer um meio ponto alto. Ó, primeiro ponto aqui da minha quarta carreira vai ser um meio ponto alto. Ó, certo? E agora, aqui no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento com meio ponto alto. Então, eu vou fazer dois, ó, meio pontos altos, ó. É como se eu fosse fazer um ponto alto, só que eu faço ele incompleto, ó. Dei a laçada, as duas laçadinhas e tiro as duas de uma vez. Certo? Ó, fiz um meio ponto alto sozinho e agora fiz um aumento. No próximo, eu faço outro meio ponto sozinho. No seguinte, vou fazer mais um aumento com meio ponto alto. Ó, dois meio pontos no mesmo lugar. Certo? Fiz dois aumentos até aqui. No seguinte, eu vou fazer um meio ponto alto sozinho. E no próximo, eu vou fazer mais um aumento com meio ponto alto. Certo? Iniciamos aqui a nossa quarta carreira dessa forma, ó. Um meio ponto alto sozinho, eu vou marcar ele aqui para eu não me perder. Ó, aqui. Vou trazer o meu fio aqui de marcação. Ó, um meio ponto alto sozinho, um aumento, um meio ponto alto sozinho, um aumento, um meio ponto alto sozinho, e fecha a sequência aqui de aumentos com mais um aumento, certo? Agora, eu vou trabalhar 3 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, certo? E vou fazer mais uma vez aqui, ó, aquela sequência de aumentos que eu iniciei. No primeiro, eu faço um meio ponto alto sozinho. No seguinte, eu faço um aumento de meio ponto alto, 2 no mesmo lugar. No seguinte, faço um sozinho. No próximo, faço um aumento. No seguinte, um sozinho. E no próximo, um aumento. A mesma sequência que eu fiz lá do outro lado. Aí, agora, para fechar a carreira, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos sozinhos. Fechamos aqui a nossa quarta carreira. Agora, a nossa quinta carreira é a quinta e última aqui pra gente fazer o focinho. Nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada pontinho de base aqui. Certo? Um ponto baixo para cada ponto de base. Olha, fiz aqui a minha volta completa, cheguei aqui no fio marcador. Então, completei aqui para fazer o focinho. Agora, eu vou aqui, ó, fechar com um ponto baixíssimo. Eu já cortei o meu fio com sobra para eu poder fazer a costura, a aplicação aqui na minha girafinha. E assim ficou pronto aqui o focinho, certo? Gente, eu também fiz aqui na minha naninha, imitando umas manchinhas, né? Porque a girafinha, ela tem aquelas manchinhas. Então, eu vou iniciar aqui, ó, eu volto a trabalhar com o fio marrom. Vou iniciar um anel mágico normal, tá? Vou fazer aqui 6 pontos baixos para fazer aquela manchinha, tá? 3, 4, 5 e 6. Fecho o anel. Aí, aqui, ó, na próxima carreira, vai ser só 2 carreirinhas. Eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou fazer um aumento. No seguinte, um ponto sozinho. Um aumento.
no próximo ponto, um sozinho. E mais um aumento e fecho aqui com um ponto sozinho. Tá vendo? Essa é a manchinha que nós vamos fazer aqui. Aí, ó, finalizando aqui, eu venho aqui no próximo ponto, fecho com ponto baixíssimo e posso cortar aqui o meu fio. Tá? Eu vou cortar com espaço para eu poder costurar, fazer a aplicação aqui da manchinha na girafinha. Ok? Eu vou fazer aqui a aplicação de 3 manchinhas apenas. Tá? Aí fica a seu critério se você quiser colocar mais. Eu acho que 3 já é o suficiente para marcar. Certo? Então, é assim que nós vamos fazer as manchinhas aqui para deixar a nossa girafinha ainda mais charmosa. Certo? Bem, pessoal, eu vou fazer aqui já a montagem, né, da nossa girafinha. Aqui eu vou começar pelo focinho. O focinho, gente, ele não vai precisar fazer enchimento, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui. Eu acabei deixando um fio, acredito que um fio um pouquinho curto, então, aquele fio que eu usei de sobra para fazer a marcação, eu não arrematei, tá? Mas se você fez aí, cortou um fio o tamanho suficiente, então você não precisa de se cuidar e já pode arrematar esse fio e cortar. Aqui, gente, não tem segredo, né? A gente vai fazer a aplicação do focinho, a posição dele, os aumentos tem que ficar na lateral, certo? Só para você se situar aí e ficar ok, que sempre trabalhamos os aumentos na lateral. Então, a gente vai fazer alinhando os aumentos pro lado, certo? E não tem segredo, gente, a costura é costura normal, tá bom? Eu sempre faço, eu gosto de mostrar aqui, mesmo que seja uma coisa simples, ó, pra vocês não ficarem inseguros de fazer, ó, tá vendo? Então, não tem mistério, mas eu gosto de deixar aqui pra vocês verem que a coisa é bem simples, ok? Ó, é só ir costurando mesmo, ok? Eu vou fazer aqui essa costura toda aqui completa do meu focinho, do focinho aqui da nossa girafinha, e volto com vocês pra mostrar como que a gente vai fazer a costura dos outros, das outras partes aqui da nossa girafinha. Olha, já costurei aqui o focinho e eu preguei aqui, ó, com uns alfinetinhos pra você ter, assim, noção da onde a gente vai pregar aqui as nossas anteninhas, ó. Bem aqui, centralizando aqui no meio, ó, só pra vocês terem uma base, ó, bem centralizada no meio aqui. A gente vai pregar aqui, dividindo direitinho pra ficar bem ok, tá? Então, aqui eu vou pregar as minhas anteninhas e volto pra mostrar a direção pra pregar as orelhinhas aqui também. Olha, eu já apliquei aqui as 2 anteninhas, já fiz aqui a aplicação de uma orelhinha, me falta fazer a outra aqui, ó, do outro lado, só pra vocês terem a direção, tá, gente? É costura normal, vai e vem, então não tem mistério, né? Olha, agora aqui a gente vai costurar a próxima orelhinha e ela vai ficando assim, certo? Bem, queridos, aqui nós montamos aqui a cabecinha toda da nossa girafinha. Olha, coloquei as manchinhas, tá vendo? Eu botei uma aqui atrás também. Então, ela tá praticamente assim, quase pronta. Antes da gente colocar os bracinhos aqui embaixo, eu vou fazer junto com vocês aqui o olhinho, tá? Então, eu vou inserir aqui, ó, vou usar o fio amigurumi mesmo, porque eu gosto que fica bem marcado o olho, né? Então, eu vou aqui, ó, inserir aqui embaixo e vou sair aqui, ó, nessa parte aqui, nessa carreira que fica logo acima do focinho, rente aqui, ó, a anteninha, tá vendo? Certo? Ó,
Vamos lá. Aqui. Aí, agora, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. 3 pontos, tá? Vou inserir a agulha e vou sair aqui em cima, ó. Sem ser nesse ponto aqui que fica logo acima, no outro lado ali, ó. Isto, tá vendo, ó? Sem ser rente no próximo. No próximo em cima. Ó, ficando assim. Agora, eu venho aqui aonde, ó, eu fiz onde eu enfiei a agulha por último, e vou sair lá do outro lado, tá, gente? Ó, rente aqui também. Ó, pra fazer, já começar a fazer do outro lado também. Certo? Ó. Agora, aqui, eu também vou contar 3 pontos. 1, 2, 3. No terceiro, ó, em vez de sair aqui, rente, eu vou sair no do lado aqui, ó. Certo? Ó. E agora, eu vou inserir aonde eu inseri da última vez, ó. E vou sair lá do outro lado aqui, ó, nesse último, depois do terceiro ponto aqui, ó. Vem comigo. Aqui, isto. Ó, já tá ficando assim. Já ficou o olhinho fechado, né? Mas eu vou fazer os cílios aqui pra ficar mais legal. Agora, aqui, ó, eu vou aqui embaixo, nesse ponto aqui de baixo, ó, e vou inserir a agulha. E vou sair aqui, ó, no ponto da frente, tá vendo? No buraquinho da frente. Vou fazer um cílio aqui. Ó, ficando assim. Agora, eu vou fazer o próximo cílio, inserindo aqui, ó, atravessando aqui e pegando aqui em cima, ó, não pegando embaixo, pegando em cima, certo? E vou sair no próximo buraquinho aqui na frente, ó. Espera aí, que esse fio meu parece que tá querendo desfiar. Deixa eu arrumar ele aqui pra não ficar desarrumado o nosso olhinho. Certo? É porque à medida que a gente vai puxando, ele vai desenrolando. Mas vamos lá. Vamos deixar ele bem retinho pra ficar perfeito aqui o nosso olhinho, certo? Ó, fiz mais um cílio. Agora, eu vou aqui, ó, esse buraquinho eu fiz o último, agora eu vou nesse daqui, tá? Ó, fazer o último cílio aqui, ó. Aí, eu insiro aqui e vou sair aqui do outro lado, ó, pra completar o cílio do outro lado aqui. Ó, isso aqui, ó, exatamente. Deixa eu fazer vir bem justinho. Aí, ficou legal. Ó, o cílio de cá já tá completo. Agora, vamos fazer o do lado, do outro lado. Ó, estou aqui, vou inserir neste pontinho aqui do lado. Insiro aqui e saio no da frente, ó. Fiz o primeiro cílio, agora eu vou sair daqui e vou, ó, no ponto de cima aqui, ó, nesse aqui. Vou inserir aqui por cima e saio no ponto da frente, ó, no buraquinho do ponto da frente. Fiz aqui o meu segundo cílio, certo?
Deixa eu arrumar aqui essa linha de novo. Pronto, e agora eu vou fazer o meu último cílio aqui, ó, nesse buraquinho que tem aqui. Opa! Nesse buraquinho que tem aqui, ó, o último. E vou sair lá embaixo. Peraí que tá meio querendo embolar. Ai, sim. Agora, ó, o nosso cílio ficou pronto, tá vendo? Olha que gracinha que ficou. Certo? Agora, aqui, a gente vai dar um nozinho e vai encerrar. Vamos agora pro próximo passo, que é prender os bracinhos, certo? Olha, pessoal, antes da gente fazer a aplicação dos bracinhos, nós vamos fazer aqui a marcação para marcar o narizinho da nossa girafa. Então, ó, eu preciso fazer bem alinhadinho, tá? Então, aqui eu vou contar, ó, 1, 2, 3 carreiras e do outro lado também, certo? Então, eu vou inserir aqui, ó, e vou sair aqui rente, como se for, vou fazer uma linha reta imaginária aqui, onde eu vou inserir a agulha. E aqui eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 4 pontos, insiro a agulha. E agora eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 pontos para sair aqui, ó, também. Ó, do outro lado, certo? Ó, já marquei um lado, agora eu vou marcar o narizinho do outro. E aqui eu vou também contar 1, 2, 3, 4, ó, tá vendo? Vai ficar retinho com o outro lado aqui, ó. E aqui eu vou sair aonde eu inseri primeiro a agulha para começar. E a marcação do nosso narizinho fica assim, certo? Dessa forma. Aí, agora eu posso cortar o fio e fazer o arremate aqui. Só dar um nozinho e depois empurrar esse fiozinho pra dentro, certo? Ó. E assim, aqui depois a gente empurra o fiozinho pra dentro, ó. Ficou desse jeito, olha que legal. Agora, gente, os bracinhos, eles estão aqui. E para aplicar os bracinhos, antes de aplicar, eu vou unir os dois bracinhos aqui, ó. Vou fazer a união dos dois bracinhos, eu vou costurar um no outro aqui. Deixa eu só reservar a minha cabecinha aqui. Tá? Eu vou fazer os dois aqui ficarem juntinhos, ó. Então, com a sobra de linha que eu reservei. Peraí, deixa eu achar um jeito melhor de fazer aqui, atrás da câmera aqui. Ó, a gente vai costurar um no outro. Eles têm a mesma quantidade de pontos, né? Então, tá bem tranquilo. Então, a gente costura um no outro para depois aplicar ele na girafinha. Certo? Assim. Tá vendo? Agora, a gente pode aplicar aqui na cabecinha. Então, a gente aplica aqui, ó. Certo? Ó. Bem aqui. Aí, a aplicação também é a mesma costura, o vai e vem, é tranquilo, tá, gente? E aqui embaixo, depois, eu vou fazer um acabamento. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Não tem muito segredo, não tem muito mistério, como... Só tem que ter mesmo é paciência, né? Então,
A gente faz a costura aqui dos bracinhos. Ó. E logo após eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer de acabamento aqui. Se for de menino, o acabamento pode ser diferente, tá bom? Esse aqui, como é pra uma menina, eu vou fazer um acabamento de menina. Certo, ó. Então, a gente acabando de costurar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui de acabamento. Olha, gente, já fixei os bracinhos, olha como que fica aqui, ó. Tá vendo? Então, é dessa forma. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o acabamento aqui na parte do pescocinho, que a marca da girafa também é o pescoço, certo? Então, pra dizer que ela tem um pescocinho aqui, ó, eu fiz esse cordãozinho aqui de contas, ó. E eu vou amarrar aqui, ó, imitando um colarzinho. Certo? Eu coloquei aqui nesse fio, 9 pérolas número 8. Ó, agora eu vou amarrar, ó. E vai ficar assim, olha que legal que fica. É feito assim, tipo um colarzinho mesmo. Certo? E também tem mais, né, gente? Pode colocar um lacinho aqui em cima, que eu vou colocar também. Mas aqui, fica a seu critério, se for menino ou menina, é isso que você vai fazer, certo? A naninha a gente vai pregar aqui depois, ok? E eu ainda vou colocar um lacinho aqui na cabecinha. Bem, a minha girafinha é quase pronta, eu vou mostrar pra vocês o detalhe do lacinho, tá? Ó, eu pego aqui uns 10 centímetros de fita, acho que essa fita aqui é a número 2. E eu faço assim, ó. Você também pode comprar ele pronto, tá, gente? Mas eu, como eu tenho todo esse aparato aqui em casa, eu mesmo faço tudo, ó. 10 centímetros, a gente cruza assim, ó. Bem simples de fazer. Ó. Aí, aqui eu tenho uma agulha, linha, tá? No mesmo tom do lacinho. E eu vou só inserir ele aqui, ó. A costura, a fazer um zigue-zague aqui no meio, ó. Peraí que tá ficando torto. Deixa eu fazer novamente aqui. Alinhar direitinho, colocar no meio, e aí sim, faço a costura. Aí, eu venho aqui, ó, no início, eu já prendo ela aqui, a minha linha, e já vou fazendo aqui, ó, no meio do laço, até lá em cima, fazendo tipo um zigue-zague. Certo? Aí, agora aqui, eu puxo pra ficar bem apertadinho, assim, tá vendo? E vou laçando aqui, ó, passando em volta do lacinho, dou algumas voltas, ó, dessa forma. Ó. Dou um nozinho. E o meu lacinho tá pronto, olha só. Bem simples, né? E aqui eu só preciso fazer o acabamento do lacinho pra não ficar desfiando. Ó, vou cortar a pontinha aqui, ó, alinhando. Ó. De um lado, agora do outro. Dessa forma. Gente, se for para um menino, vocês podem estar fazendo uma gravatinha desse jeito aqui, tá? Numa cor de menino e colocando aqui embaixo, certo? Ó, se for um menino, você pode estar fazendo uma gravatinha aqui. Eu, além do colarzinho, é de menina, eu ainda vou colocar o lacinho aqui em cima, ó.
né? Menina, quanto mais enfeite, melhor. Então, é assim que nós vamos encerrar aqui a nossa girafinha. Bem, queridos, aqui tá completo, ó. Preguei o lacinho, tá toda prontinha. E é assim que a nossa girafinha fica, certo? Agora aqui, pra gente fazer a montagem na naninha, né? Eu já tenho a naninha pronta aqui. Deixa eu só dar espaço aqui para vocês visualizarem. Então, essa naninha, gente, eu já tenho a videoaula com o passo a passo dela, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês alcançarem rápido. Lá tem a naninha completa e também tem o cordãozinho com as borboletinhas, o passo a passo completo para você fazer aí também, tá? Então, eu não vou gravar de novo, certo? Eu vou deixar o link aqui para vocês terem o acesso mais rápido aí. Com a naninha aqui, a gente só precisa fazer agora a aplicação da girafinha aqui na naninha, certo? Ó, a gente vai aplicar ela bem aqui no centro, certo? Vamos usar a agulha da cor da naninha, a linha da cor da naninha, né? Pra ficar certinho. E aqui é só a gente costurar, tá? Não tem mistério, ó. Deixa eu só fazer um nozinho aqui pra gente já fazer o início da costura. Ó. Certo? Aqui é só a gente fazer ponto a ponto, costurando aqui, ó. Ajustando com a costura, não tem segredo. Pegando bem no centrinho aqui, ó, nos pontinhos. Prender ela bem presinha, tá, gente? Pra ficar bem certinho. Não tem porquê se apavorar. É a parte mais simples que tem aqui, gente. Só precisa cuidar para não aparecer, né, na girafinha aqui. E é isso, ó. A gente costura todinho. E ela vai ficar presinha aqui, tá, ó. Dessa forma, certo? Aí, uma vez ela estando costurada, a gente aplica, né, aqui o cordãozinho com as borboletas, tá? Ó, primeiro vamos dividir aqui pra ficar bem no meio, certo? Ó. Eu passo pra trás, aí dou um nozinho. Depois, do nozinho atrás, eu trago pra frente, certo? Aí, aqui a gente só dá um nozinho com um laço. Certo? Ó, dessa forma. E está finalizada aqui a nossa naninha girafinha, certo? Olha, espero que vocês aqui tenham gostado, tenham conseguido chegar nesse resultado aqui, de verdade, tá?
Foi um prazer compartilhar mais esse passo a passo com vocês. Se você chegou até aqui, gostou, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? E também, se você fizer esse trabalho por essa videoaula, nos faça a gentileza de compartilhar conosco o seu resultado. Vai ser um prazer também poder compartilhar o seu trabalho nas nossas redes. Cateleia Crochê tá no Facebook, tá no Instagram. E vai ser um prazer ter você lá conosco também. Então, queridos, por hoje é só. E em breve estarei aqui com outro vídeo, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!